Boa tarde, meus queridos. Acho que vocês não vão aguentar mais ouvir a minha voz, né? Dizendo boa tarde, meus queridos. Bom, eu e a professora Estela, né? A gente é responsável por dar a aula de banco 1 para vocês. Então, este é mais um vídeo. Nós, professores, estamos nos tornando quase youtubers, né? Mas este material aqui, ele é um material, digamos que raro de se encontrar na internet, sobre bottom up. Mais uma vez, eu vou repetir isso em todos os vídeos que fizer. Mais uma vez. Aproveitem para ver o vídeo mais de uma vez. Procurem ver as pontas que não ficaram bem concluídas, em que vocês se perderam. Perguntem para a professora Estela, obviamente no horário de aula, né? Nós vamos estar disponíveis nos horários de aula. E corriqueiramente a gente acaba respondendo às vezes uma coisa ou outra nos horários fora do nosso também, que a profissão professora, felizmente, né, está intrínseca na gente. Mas procurem aproveitar este momento em que vocês podem rever a aula, porque normalmente, como eu sempre digo, nos outros vídeos eu falei em análise, né, uma vez que nós damos a aula, se vocês não conseguirem memorizar ali, alguma coisa pode faltar. Então vamos lá, bottom up, né? O bottom up é uma metodologia, tá? Ela tem a mesma finalidade que o top down, mas ela tem um método diferente. Como assim? No fim das contas, conseguem identificar quem são as entidades e quais são os atributos dessas entidades, não é mesmo? Só que lá vocês acabam tendo sempre em mãos, para fazer análise de top-down, um formulário. O bottom-up não é que não seja possível utilizá-lo para fazer a mesma metodologia com um formulário com o top-down. Mas o core do bottom-up, da metodologia bottom-up, é ter em mãos um enunciado, uma descrição de algum problema, e então utilizar essa metodologia para encontrar as entidades e os atributos. Ainda estamos falando do modelo conceitual, em que nós apenas estamos analisando o conceito, não estamos verificando como essas entidades vão ficar dispostas e qual é a ligação entre elas. Isso já fica na parte de análise análise lógica, né? Que logo mais breve nós vamos conversar para depois, no futuro, após ter a análise, o conceito lógico em mãos do banco, então sim, construir um modelo físico. E então aplicar na estrutura mesmo, construir o banco. Então vejam que são 4 passos até ter o banco construído, né? É um trabalho. A gente brinca, né? Banco de dados não é para qualquer um. Precisa estudar bastante. Então, vejamos. Vamos analisar este enunciado aqui. Procurem não focar ainda nestas caixinhas, tá? Eu vou até tirar daqui para vocês não ficarem olhando para elas. Ctrl X, depois eu coloco de volta, tá? Vamos lá, vamos analisar esse enunciado. É um enunciado bem pequeno, foi proposital, fiz pequenino porque senão a explicação ia se delongar muito. Uma gravadora famosa possui uma base de dados simples para o registro dos títulos e das letras das músicas gravadas na mesma. É muito comum que uma mesma música seja gravada muitas vezes e cada uma tenha um tempo diferente. É possível analisar as gravações realizadas por cada cantor através de uma consulta pelo nome do cantor, como, da mesma forma, é possível analisar as músicas compostas por determinado compositor através de uma consulta pelo seu nome. Então aqui a gente tem uma pequena gravadora, né? No fim das contas pode ser grande, pequena, isso não importa, né? No caso aqui é uma gravadora famosa, tá? E eles têm lá um pequeno acervo, né? Uma pequena base em que eles podem fazer as consultas deles. Imagina,
inúmeras músicas e sabe Deus como... Ah, hoje eu tô ao fim, vou pegar aqui a 10ª fita. Meu, não é essa. Pera aí, vou procurar. Imagina, não dá. Uma base necessária para o controlar. Para utilizar a metodologia bottom-up, nestes casos, o primeiro passo, vou agora colocar aqui a nossa caixinha. O primeiro passo é listar os substantivos, né? Vamos listar os substantivos em primeiro lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa caixa aqui, né? Esse texto, para ajudar na nossa análise. Vou colocar aqui desse lado. Vamos lá. Ok. Ficou muito pequeno, vou aumentar isso aqui, tá horrível. Põe, pronto. Então, vamos lá. Vamos listar primeiro os substantivos, né? E isso a gente vai fazer sem se preocupar com nada. Apenas vamos listar os substantivos. Então, vamos lá. Gravadora. Escrevi certo? Gravadora, pelo amor de Deus. Gravadora. Base de dados. Base de dados. Registro dos... Vou colocar registro aqui também, né? Títulos. Letras das músicas. Registro dos títulos. Vamos colocar tudo junto. Vamos lá, deixa eu ver. É muito comum que uma mesma música seja gravada muitas vezes e cada uma tem um tempo diferente. Tempo. É possível analisar as gravações realizadas por cada cantor através de uma consulta pelo nome do cantor. Nome do cantor. Vou completar aqui o tempo da música, porque senão tempo do quê, né? Vamos lá. Nome do cantor, através de uma consulta pelo nome do cantor. Da mesma forma, é possível analisar as músicas compostas por determinado compositor através de uma consulta pelo seu nome do compositor, né? Então, aqui nós temos algumas informações interessantes, né? Vamos lá, então. Gravadora, base de dados, registros dos títulos, das músicas, né? Das músicas. Lá, títulos das letras das músicas, lá, letra das músicas, tempo da música, gravações, cantor, nome do cantor, compositor e nome do compositor. Então, aqui nesse momento, nós listamos alguns substantivos. Ah, professor, eu vi um outro substantivo ali e tal, não tem problema. Ótimo, liste. Segundo passo, vamos voltar lá no slide anterior. Eleger as possíveis entidades, né? Vamos lá. Gravadora. É algo que eu tenho explicado isso para vocês em sala de aula, agora vamos meio que formalizar isso aqui, né? Pensemos na geração de um banco de dados. A nossa gravadora, ela é responsável por ter esta base de dados. É preciso que a gravadora tenha uma entidade, uma tabela, só para ela? Não faz sentido. Então, não vamos ter uma tabela, uma entidade para a gravadora. Então, vamos riscar a gravadora daqui. Já peguei muita atividade, colocar uma entidade só para colocar uma única empresa. Não há necessidade disso. Base de dados. A base de dados é a base de dados. Então, não faz sentido ter uma entidade, uma tabela, né, para a base de dados.
registro dos títulos das músicas.